Os nematóides atacam as raízes das plantas e podem causar grandes prejuízos para o produtor. Para diminuir esse impacto, a Corteva desenvolveu um produto com base biológica que pode ser aplicado no tratamento das sementes. A técnica tem trazido bons resultados. Nós conversamos sobre esse assunto com um agricultor de Cascavel. Olha só. O Gion cultiva soja há mais de 30 anos por aqui e segue disposto a testar novas soluções para a proteção dos cultivos. Nessa safra, o agricultor realizou um manejo de forma integrada, com agentes químicos e também produtos que têm base biológica, presentes desde o tratamento das sementes. Um dos componentes é um defensivo que age contra os nematóides, vermes que variam de tamanho e que atingem principalmente o sistema radicular das plantas. A cada ano, esses vermes causam prejuízos de 65 bilhões de reais na cultura da soja. Se a gente for parar para pensar em uma projeção, isso significa que a cada 10 anos, uma safra seria perdida por conta dos nematóides. Na lavoura do Gion, a prevenção contra os nematóides foi feita com o Lumialza, um produto que tem como base a ação de bactérias que são capazes de colonizar a região das raízes, criando barreiras de proteção contra essas pragas. A gente não tem, não mensura quanto a gente vem perdendo porque a gente não usa ou não fez avaliação com e sem. Então, como o nematóide tem, nas análises, todas as áreas que foram coletadas têm, ou mais ou menos tem nematóide. Então, nós já estamos esse ano por fazer em toda a área no sulco, o primeiro ano, e com essa tecnologia que a Pioneer está disponibilizando para nós hoje, já com tratamento industrial com Lumialza. Então, somente ele já controla, então já ficou com um pouco mais reforçado com o tratamento via sulco, né? Então, vamos avaliar esse ano, que vai ser o primeiro ano que a gente vai colher os resultados, né? Com a prevenção inicial para a lavoura garantida, agora é seguir monitorando e ficar de olho no clima, para que a soja siga com um crescimento vigoroso. A gente já vem trabalhando já com biológico desde a safra passada, já percevejo na soja, e daí no milho o foco maior era a cigarrinha também. E então a gente já vem trabalhando com biológicos a linha completa já na soja. Passado o milho foi 100% e na soja também, já desde o sulco, agora nas aplicações sempre com biológico junto. Então veio ajudar bastante no trabalho e talvez a gente espera um resultado melhor na produção, né? E aqui no estúdio a gente continua falando sobre o manejo de nematóides. Para isso a gente recebe André Prediger, representante comercial da Pioneer, aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, André. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Ficamos muito contentes de estar junto com vocês novamente, estar falando um pouquinho mais sobre a nossa apresentação no dia de campo, falar um pouquinho mais sobre nematóides para os alunos e para os nossos clientes. Muito bem. E também Fernando Zanata, agrônomo de campo da Pioneer. Bem-vindo mais uma vez, Fernando. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Então, tá falando um pouco mais sobre um outro desafio na agricultura aí, sobre nematóides, né? É isso mesmo. E como a gente acompanhou na reportagem, um desafio que o Gion já está atento, né? Ele já faz aí a utilização dessas sementes com o tratamento, já com o produto de vocês. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a realidade. Os produtores já estão pensando nessa questão do impacto dos nematóides realmente? Eles já têm feito essa prevenção? Como é que está sendo? Bom, de modo geral, né, tá se aumentando a adoção, né? Que muitos produtores, dá para se dizer assim, tem dois tipos de produtor. O que sabe que tem nematóide e aquele que ainda não sabe que tem nematóide, né? Boa parte das lavouras, né, assim, no Brasil inteiro, né, tem a presença de nematóide, né? Então hoje nematóide é uma crescente praga, né, e que está desafiando aí a agricultura aí de forma geral, né? Vamos lá, André, se a nematóide está desafiando a agricultura em geral, está dando muito prejuízo quem tem nematóide, está perdendo muito no campo? Esse é o grande desafio que nós temos hoje, mostrar para os nossos agricultores que cada ano estão buscando o quê? Estão buscando mais produtividade. Para isso, ele precisa dar condições para que a cultura ela consiga entregar o potencial produtivo dela. Porém, nós temos dentro dos solos algumas pragas, algumas pragas que estão prejudicando esse potencial. Uma delas é o nematóide, por ser uma praga
que você só com não visível a olho nu, você precisa de uma lupa para você identificar ela, muitas vezes dificulta para você mensurar esse dano dessa praga. Porém, hoje, o agricultor, como ele está buscando cada vez mais potenciais maiores, ele está investindo mais, ele está pagando mais caro para a semente, ele está tendo um custo mais elevado para a implantação de um alqueire de área, ele está começando a dar importância assim, também para essas pragas, porque ele, sabendo que essa praga causa um dano bastante significativo, ele está buscando alternativas sim para minimizar esse dano. E é isso que a Corteva está trazendo para o mercado, buscando o quê? Trazer um produto que venha o quê? Agregar na proteção da planta, na proteção do sistema radicular, que é onde que é a boca da planta, onde que vem todo o alimento, vem do sistema radicular. Nós precisamos deixá-la bem protegida para que a planta, a cultura consiga entregar um bom potencial produtivo, que é o que o agricultor mais almeja. E André, eu acho que eu vou relembrar aqui um dado que a gente comentou durante o episódio do Agrocast FAG, que o Fernando trouxe, né? Que de acordo com a Sociedade Brasileira de Nematologia, tem aí um impacto de mais de 60 bilhões de reais, né? Na cultura da soja, apenas com aí esses impactos causados pelos nematóides. Isso vai causar principalmente aqueles problemas direto na raiz, porque é onde esses vermes vão atacar, né? Como o produtor não vai olhar, não vai ter essa dimensão, né, do que está embaixo da terra, e ele precisa se atentar que essa proteção das raízes vai acontecer. E no caso do produto de vocês, que é de base biológica, como que é o processo, Fernando? Bom, só complementando mais essa questão aí do impacto, né, daí nesse trabalho aí do pessoal ali, da nematologista, né, a Associação Brasileira de Nematóides, né, é que cada 10 safras de soja, no Brasil é perdido uma safra, né. Então o impacto é gigantesco, né? E como é que funciona o nosso tratamento de semente, né? Ele é um tratamento que já vem industrial, já vem pronto, né? Ele se chama Lumialza, é Bacillus amylocephase, né? A cepa é PTA 4838 e ele basicamente funciona com uma simbiose com o sistema radicular da planta, né? Ou seja, quando o produtor põe a semente no solo, logo que ocorre a germinação, começa a emissão da radícula, essa bactéria já começa a fazer essa simbiose, já vai começar a colonizar o sistema radicular, né? Então, à medida que o sistema radicular da planta vai crescendo, ele vai acompanhando o sistema radicular. E, ao mesmo tempo, ele vai formando um biofilme ao redor, né, do sistema radicular, que seria tipo uma barreira física, né? E, ao mesmo tempo, a planta ela libera exudados, que serve de alimentos, né, para a bactéria. E esse alimento geralmente é o que atrai os nematóides que estão ao redor do sistema radicular, né? Então, como essa bactéria está se alimentando desses exudados, vamos dizer, o nematóide fica sem esse alimento. Também fica desorientado, né? Porque o nematóide ele não tem olhos, ele tem um sinalizador que ele, através desses estímulos químicos exudados, o nematóide vai chegando até o sistema radicular. E além disso, né, essa bactéria ela produz produtos de forma antibiótica, né, que também vai agir em cima de patógenos que estão no solo, também estimula o desenvolvimento do sistema radicular da planta, né, porque produz auxinas, ácidos jasmônicos, né, que é na ativa parte então de proteção da planta, né, também, né, e além do mais a produção de proteínas, enzimas, quer dizer, que essa bactéria produz, que acaba, vamos dizer, atacando o ovo do nematóide e a forma juvenil do nematóide, né? Então, acaba, de certa forma, ao redor do sistema radicular ali, reduzindo a população de nematóides, né? Então, tendo toda essa proteção e, consequentemente, a planta vai conseguir expressar o seu máximo potencial produtivo, né? André, o nematóide, como ele falou, na terra, que é tudo que dá embaixo da terra, é difícil a gente olhar e dizer que é uma doença ou coisa assim, né? Você acha que com essa novos bioinsumos que está chegando aí, o agricultor agora está mais alertado por esse fator? Ele, vamos dizer assim, com o tempo ele não vinha dando muita importância ao nematóide, e agora com o bioinsumo está mostrando para ele que realmente ele deve usar, que esse é um retorno econômico eficiente, porque agora despertou a atenção pelo nematóide, né? Embora a gente com melhoramento trabalhamos nisso há muito tempo, né? E às vezes o melhoramento não resolve tudo, né? Tem que ter uma coisa complementar para ajudar, né? Eu acho que muito bem, professor, eu acho que bem colocado. O melhoramento ele vem para auxiliar no melhoramento.
Mas o grande diferencial que nós temos hoje é a tecnificação do agricultor, o investimento que ele tem em sua propriedade, ele almeja cada vez potenciais maiores. Então, o grande desafio dele, ele precisa minimizar ao máximo os impactos negativos que venham a comprometer o potencial produtivo dele. Mas ele não dava muita atenção ao nematóide, né? Exatamente. Então, o nematóide, como era uma praga que não era visível, ele não dava devida atenção, como as outras pragas que ficam visíveis a olho nu. Então, por esse investimento maior que ele está fazendo, ele está vendo que essa praga está tirando o potencial dele, ele começa também a investir, né, dar importância para essa praga. Como outros manejos que ele vem fazendo, como inoculação de sulco, são vários outros procedimentos que ele vem fazendo. Para quê? Para que ele consiga aumentar o seu potencial produtivo. Então, esse nematóide ele causa um dano bastante severo, como o Fernando colocou, a cada 10 safras, nós perdemos por nematóide. Então, é uma praga muito importante, está disseminada no Brasil inteiro, não é específica de uma determinada região. Então, sim, nós temos sim o melhoramento genético de um lado, porém nós temos também o controle biológico, mais uma ferramenta que ele pode estar fazendo uso dela para buscar o potencial maior e deixar que a cultura, ela entregue o seu potencial. Eu não vou aumentar a produção nem de soja nem de milho. Eu preciso dar condições para que ela expresse o potencial. Essa é mais uma ferramenta para dar condição para a cultura expressar o seu potencial. E, Fernando, o nematóide, estamos agora com essa nova ação enquanto nematóide, né? Agora o bioinsumos, ou nematicida, dá a impressão que vai resolver, mas não vai resolver, né? Nós vamos ter que trabalhar como uma parte complementar ao tratamento dos enzimas para você ter altas produtividades, como o André falou, né? Exatamente, professor Celso. É mais uma ferramenta do manejo integrado, né? De nematóides, né? Porque não é uma praga simples, né, de se controlar, né? Então tem que se adotar várias ações, né? Claro, o bionematicida entra junto com essa ferramenta aí, né? Como foi comentado aí, tem a parte genética também, que, vamos dizer, o melhoramento genético vai ajudar, mas sozinho não vai fazer todo o serviço. Tem a questão de rotação de culturas, usar outras práticas, né? Para minimizar, vamos dizer, o problema, né? Como também usar plantas antagonistas, né? Ou seja, não hospedeira de nematóide, né? Daí um exemplo, qual seria um exemplo, né? Uhum. A crotalária seria um exemplo, né? Mas o primeiro ponto, o produtor tem que saber qual o problema que ele tem na área, né? Como o André estava comentando, muitas vezes o agrônomo, o técnico, o próprio produtor, ele não tem aquele olhar para debaixo do solo, né? Então, o primeiro passo é fazer uma amostragem, né, do solo, lá 0 a 20, levar no laboratório de confiança, para identificar qual que é o problema, né? Que tem várias espécies, né, de nematóide. Hoje tem mais de 4.100 espécies de nematóides que podem causar problema nas culturas, diversas culturas, né? Então, sabendo qual é o problema, tu consegue já encaixar, né? Fazer um programa para, vamos dizer, integrado aí para minimizar o impacto ou reduzir o mínimo, né? Quer dizer, o manejo integrado seria o ideal, né? Você identificar o nematóide, como você falou, né? Limpeza de máquina também, exato, né? Vamos falar aí, mudas sadias, se for mudas, né? E rotação de cultura. Agora, na rotação de cultura, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos também fazer massa, né? Então, você põe uma crotalária, você vai reduzir o nematóide, que reduz quase todo o nematóide, mas você tem pouca massa, né? Então, o histórico da área, o histórico do nematóide que você tem na área que vai fazer o equilíbrio desse processo, né? E cultivares resistentes, como você falou, né? E também, Fernando, hoje a escola, né, quando me formei, ela não tinha uma aula específica de nematóide, né? Então, eu fazia, por exemplo, soja, me falava de nematóide, patologia me falava de nematóide, né? Talvez os acadêmicos, os profissionais que estão saindo, precisam ter um direcionamento melhor agora, que quando chegar no campo, olhar e desconfiar que possa ser um nematóide aquilo que está acontecendo, né? Exatamente. Durante a formação acadêmica, né, a gente vê em cadeiras, partes segmentadas, parceladas, né? E a gente vê que, por exemplo, quando a gente está com um profissional no campo, né, o produtor nos chama lá e geralmente tem uma reboleira e tu fica olhando o que pode ser aquilo ali, né? Daí geralmente o primeiro ponto que vem à cabeça é mancha de solo, né? Parte nutricional. Nutrientes, né? Né? Então tem que se investigar, né? E eu acho que
Caberia, sim, acho que, vamos dizer, as faculdades têm uma cadeira direcionada ao nematóide em virtude da importância que está se tornando a praga a nível Brasil, né? Sim, é isso daí. Eu acho também, acredito que deve ser olhar o nematóide com diferença, bem diferenciado, né? Porque quando se trabalha com melhoramento, todo mundo espera que o melhoramento resolva o problema, né? E não é isso que vai acontecer, né, André? Exatamente, O exatamente. melhoramento é complementar, ele vai ter sucesso se outras atividades for feitas conjuntamente, né? Exatamente. Esse é o nosso grande desafio. Trazemos variedades com alto teto produtivo, sem dúvida nenhuma, se fosse resistente é o que mais a gente almeja, mas muitas vezes isso não é possível. Você tem hoje as ferramentas complementares que vêm a ser mais um auxílio para a cultura. Em pragas ou doenças que você consegue enxergar na lavoura, é fácil você identificar e dizer o que é, né? Mas quando é no solo a coisa é mais difícil, né? Exatamente, exatamente. Hoje como o Fernando muito bem lembrar, professor, o senhor também comentou, rotação de cultura, nós temos são vários aspectos que o produtor precisa levar em consideração, sabe? É a rotação de cultura, é a cobertura de solo, é o uso com uma variedade que tem uma tolerância, uma resistência maior a essas pragas, usar demais produtos que venham ser similares ou que venham auxiliar nesse controle, para a gente estar buscando esse alto potencial produtivo que a gente muito almeja. Fernando, todo esse processo de você cuidar da semente, existe uma tecnologia especial, né? Como que é a tecnologia que vocês estão aplicando na semente aí, no produto de vocês? Sim, professor Celso. A semente, digamos que tem uma semente de milho, né? Primeiro a gente põe o fungicida, né? Depois vem a parte de inseticida, depois vem o biológico, no caso o Lumialza. E depois ainda a gente está adicionando agora também para essa próxima safra o Lumidapt, que é um bioestimulante com micronutrientes que vai ajudar também a startar a semente, a ter um arranque melhor, né, na fase inicial, que é muito importante, tanto na cultura da soja quanto no milho, né. No milho é super importante porque quanto melhor o desenvolvimento nessa fase inicial, principalmente pensando na safrinha, né, para escapar da praga lá do, vamos dizer, o percevejo, né? Que, vamos dizer, quanto o desenvolvimento da planta for mais rápido, ele vai sair da fase crítica lá, por exemplo, do ataque de percevejo, né? E o Lumialza, ele logo que, vamos dizer, a semente já germina, né? Ele já vai estar funcionando, já vai estar promovendo essa proteção, né? E a proteção, vamos dizer, entre aspas, digamos assim, a parte de residual, quanto que vai estar funcionando, vai depender muito do ciclo cultivar de híbrido, né? Ou cultivar de soja, né? Mas vai dar em torno aí, entregando aí 60, 80 dias aí de proteção ao sistema radicular da planta, né? E lembrando que a fase inicial é primordial, né? Porque, vamos dizer, se há um ataque de nematóide já na fase inicial, pode ocorrer, tu ter a porta de entrada aí para fungos, né? No sistema radicular ali, ou também a planta se desenvolver de forma muito lenta, né? E também ficar mais suscetível a ataque de fungos, né? Tanto da parte aérea como da parte do solo, né? De certa forma é um enraizador, então, praticamente um enraizador. Ele funciona como nematicida e enraizador. Ajuda também como uma ação prolongada. Indiretamente, exatamente. Muito bem, então a gente consegue acompanhar aí, né, que o tratamento de sementes, mais uma vez, faz a diferença. Exato. Fernando e André, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos o convite, estamos sempre à disposição e a Pioneer fica muito contente com essa oportunidade que nós temos de vir demonstrar as tecnologias que a empresa está trazendo, buscando cada vez trazer mais soluções para os nossos agricultores. Muito bem. Também agradeço aí a oportunidade que a gente está explicando mais sobre essa tecnologia que a Pioneer tem a oferecer ao produtor, né? E muito obrigado. Show de bola. Até a próxima, pessoal.